E se a promessa mais repetida da Bíblia fosse também a mais mal compreendida? Você já orou, você esperou, você confiou, você fez o que achava que precisava ser feito. E o que aconteceu não foi nem parecido com o que você pediu. E aí, a pergunta inevitável chegou. Se a Bíblia diz que Deus realiza os desejos do coração, o que deu errado? E ainda assim, alguém veio te dizer com um sorriso: mas o Salmo 37, versículo 4, diz que ele vai conceder os desejos do teu coração. Hoje nós vamos olhar de perto para esse versículo, não para confirmar o que você já ouviu, mas para questionar o que talvez você nunca tenha parado para examinar. Porque existe uma leitura desse texto que não apenas conforta, ela transforma. E ela começa com uma única pergunta incômoda: e se os desejos do teu coração não forem os seus? Para entender Salmos 37, precisamos sair do nosso contexto e entrar no dele. Não o contexto de um culto confortável. Não o mundo de uma pregação motivacional. O mundo de Davi era um mundo onde a injustiça tinha endereço, nome e sobrenome. Os ímpios não apenas existiam, eles prosperavam, acumulavam terras, ganhavam guerras, tinham filhos e dormiam sem pesadelos. E o justo? O justo olhava para tudo aquilo e sentia algo profundamente humano: raiva. Não é por acaso que o Salmo começa com duas proibições diretas, antes de qualquer promessa. Versículo 1. Não te indignes por causa dos malfeitores. Não tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Repare no que Davi está fazendo. Ele não começa dizendo confie e tudo vai dar certo. Ele começa reconhecendo que existe uma tentação real, presente, honesta, de se indignar com o que não faz sentido. Isso significa que o leitor original desse salmo não estava numa fase de fé tranquila. Ele estava cansado de esperar. Estava vendo o mundo funcionar de um jeito que parecia desmentir a existência de um Deus justo. Você já esteve nesse lugar? Não estou falando de uma crise dramática de fé. Estou falando daquele cansaço silencioso de quem faz tudo certo e fica parado. De ver pessoas que agem sem escrúpulo avançarem enquanto você carrega o peso da integridade e sente que ela pesa mais do que paga. É para essa pessoa que Davi escreve, e é exatamente aí que chegamos aos versículos 3, 4 e 5. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e serás alimentado na verdade. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia também nele, e Ele o realizará. 3 imperativos, 3 verbos de ação. Confia, deleita-te, entrega. Na leitura mais popular, esses 3 verbos funcionam como uma fórmula. Execute os 3 passos corretamente, e Deus entrega o pacote prometido. Mas e se essa leitura estiver, na verdade, invertendo o texto? Vamos começar pelo versículo mais citado, o versículo 4. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. A leitura rasa funciona assim: deleite-se em Deus. Deus libera seus desejos. Como se deleitar-se fosse a senha que destrava o cofre do que você já queria antes mesmo de abrir a Bíblia. O problema é que essa leitura passa por cima de uma pergunta simples, mas que muda tudo. O que acontece com os seus desejos quando você genuinamente se deleita em alguém? Pense nisto. Quando você passa tempo profundo com uma pessoa que ama de verdade, o que acontece com a sua vontade? Você começa a querer o que ela quer. Não por obrigação, não porque alguém exigiu isso de você, mas porque a proximidade genuína transforma o que desejamos. Quem se deleita de verdade em Deus não usa Deus como alavanca para executar planos humanos. Quem se deleita de verdade em Deus começa a desejar o que Deus deseja, e isso muda completamente o que a promessa significa. Que ela não é: me alegre em Deus e Ele financia meus projetos. Ela é: me alegre em Deus até que Ele reescreva o que eu projeto, de dentro para fora. Você não usa Deus para realizar os seus desejos. Você se aproxima de Deus até que os seus desejos sejam transformados. Agora vá para o versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor.
Em hebraico, o verbo usado aqui é gol, que literalmente significa rolar sobre, como quem transfere um fardo pesado demais para ser carregado. Não é uma entrega entusiasmada de quem diz: Senhor, fica com isso, vai ser incrível. É a entrega de quem chegou ao limite, de quem percebeu que não tem controle e parou de fingir que tem. E aqui está o paradoxo que quase ninguém menciona. Davi estava descrevendo um ato de desistência de controle, não um ato de fé otimista. Você já entregou algo a Deus de verdade? Ou você entregou e ficou monitorando de longe, esperando ver o resultado que você tinha em mente? Existe uma diferença enorme entre entregar e terceirizar. Terceirizar é dar o problema a Deus para que Ele o resolva do jeito que você quer. Entregar é abrir mão do resultado, qualquer resultado. E o versículo 3 é o mais silencioso dos três, mas talvez o mais radical de todos. Confia no Senhor e faze o bem. Ele não diz: faze o bem para colher o bem. Ele não diz: faze o bem porque vai valer a pena em breve. Ele diz apenas: faze o bem. Em um mundo onde os ímpios prosperavam, Davi não estava prometendo recompensa imediata. Ele estava desafiando o justo a agir com integridade, mesmo quando não há nenhuma evidência de que isso importa. Isso não é ingenuidade. Isso não é pensamento positivo disfarçado de fé. É a postura mais corajosa que um ser humano pode assumir diante de um mundo injusto. Agir corretamente, não pelo retorno, mas por quem você decidiu ser. E agora chegamos ao ponto onde a perspectiva se inverte completamente. O título deste vídeo é uma pergunta real. Quando Deus não cumpre o que meu coração pede, Ele ainda é fiel? A resposta que você provavelmente já ouviu é: sim, porque no final vai dar certo. Espere mais um pouco. Mas existe uma resposta muito mais profunda, que ela começa com uma pergunta que vai incomodar. E se o maior ato de fidelidade de Deus for exatamente recusar o que você pediu? Não por indiferença, não por distância, mas porque Ele conhece algo que você ainda não sabe. O que o seu coração precisaria desejar para ser verdadeiramente livre. A teologia popular transformou Deus em um sistema de resposta personalizada. Você pede do jeito certo, confia com intensidade suficiente e o resultado chega. E quando não chega? A culpa recai sobre você. Sua fé estava fraca. Você não se entregou de verdade. Tinha algum pecado no caminho. Mas o Salmo 37 não foi escrito para pessoas de fé fraca. Foi escrito para pessoas de fé sólida, que ainda assim estavam vendo o injusto prosperar e o justo esperar. Davi não estava prometendo que a fórmula entregaria os resultados esperados. Davi estava dizendo: continue agindo com justiça, mesmo quando o mundo inteiro parece desmentir que isso tem valor. O verbo hebraico do versículo 5, quando diz que Deus o realizará, é Ya'aseh. Ele significa simplesmente: Ele agirá, Ele fará. Mas repare no que o texto não diz. Ele não diz que Deus realizará o seu plano. Diz apenas: Ele agirá, no seu caminho, do jeito que Ele sabe que precisa acontecer. E aqui está o detalhe que amarra tudo. Se você for lembrar de uma coisa desse vídeo, que seja essa: você não usa Deus para realizar os seus desejos. Você se aproxima de Deus até que os seus desejos sejam transformados. Isso não é resignação. Isso não é passividade espiritual. É a postura mais corajosa que existe. Viver em um mundo injusto, recusar o cinismo e continuar agindo bem. Não por recompensa, mas por quem você decidiu ser. Então, deixa eu te fazer uma última pergunta antes de terminar. O que você estava pedindo a Deus e que não foi concedido? Não estou perguntando para te dizer que virá. Estou perguntando porque talvez ainda não tenha surgido a pergunta que muda o ângulo inteiro. E se o não cumprimento daquele pedido for o próprio método de Deus para chegar ao que você mais profundamente precisa? Não estamos dizendo que a dor não é real. Não estamos dizendo que a espera não dói. Não estamos romantizando o sofrimento. Estamos dizendo que talvez a fidelidade de Deus tenha uma linguagem diferente da que aprendemos. Uma linguagem que não responde sempre com sim,
mas que nunca abandona o caminho. E se você quiser dar um passo prático a partir daqui, deixa eu sugerir 2 passos simples, sem performance. Primeiro, na próxima vez que você orar sobre algo que ainda não veio, tente mudar a pergunta. Em vez de "por que o Senhor não está respondendo?", tente "o que o Senhor está querendo transformar em mim com esse silêncio?". Não é resignação, é uma oração mais honesta. Segundo, pega o Salmo 37. Não para buscar promessas, mas para deixar as perguntas dele te alcançarem. Ele foi escrito por alguém que estava no mesmo lugar que você. E o que ele encontrou não foi uma fórmula, foi uma reorientação. Que tenhamos a coragem de entregar de verdade, não de terceirizar. Que tenhamos a honestidade de examinar se o que chamamos de desejo do nosso coração ainda é genuinamente nosso, ou se já foi transformado pelo contato com ele. E que tenhamos a humildade de reconhecer que a fidelidade de Deus não precisa se parecer com o que esperávamos para ser absolutamente real. Se esse ângulo abriu uma perspectiva que você ainda não tinha considerado, se você quer continuar explorando a Bíblia assim, sem fórmulas e sem atalhos, então este canal foi feito para você. Se inscreve e ativa o sininho. Toda semana a gente volta ao texto, não para confirmar o que já sabemos, mas para descobrir o que ainda não vimos. Até a próxima reflexão.